todo respeito a todos que se colocam dentro do cenário político, Macaé hoje não permite que tenhamos parlamentares, que tenhamos homens públicos, como tivemos há 30 anos passados. Macaé, há 30 anos passados, quando tinha um vereador que ficava andando pela rua, vendo se a rua está bem varrida, se está com buraco ou se não está, aí vai lá para a Câmara dar um nome de rua. Essa era a Macaé da década de 70 e 80. Um vereador que fazia isso naquela época era um ótimo vereador. Macaé era uma cidadezinha pequena, não tinha os desafios que hoje essa cidade tem. Macaé hoje é uma cidade que não para de crescer e que convive com o problema de cidade grande, seja no trânsito, seja na questão habitacional, seja na questão da infraestrutura, seja na questão da saúde, porque virou uma cidade polo de toda uma região. Então Macaé precisa de pessoas, primeiro de tudo, preparadas para discutir o crescimento dessa Macaé. O que eu digo sempre, Macaé crescer, gente, é muito fácil. O petróleo que jorra aqui na frente, se a gente fechar a prefeitura, Macaé continua crescendo. Agora, e desenvolvendo, que é completamente diferente. Crescimento é diferente de desenvolvimento. Desenvolvimento, a gente precisa de homens públicos preparados para isso. Preparados para apresentar projetos de leis importantes, para cobrar do executivo ações importantes, para sair de Macaé e ir discutir no governo do estado, no governo federal, porque a solução para problemas aqui da cidade, muitas das vezes ultrapassam essas fronteiras e têm que ser solucionadas fora daqui. E eu digo um exemplo, no primeiro dia que a gente estava indo para a Câmara, eu estava indo para a Câmara escutando a rádio que estava dando entrevista o superintendente da Infraero do aeroporto de Macaé, o senhor Hélio Batista. Ele estava falando de alguns problemas do aeroporto da cidade. E eu cheguei e falei, eu anotei o nome dele, eu falei, eu vou procurar o contato, vou lá no aeroporto que eu tenho que conversar com ele, me colocando à disposição do que eu, enquanto vereador, posso ajudar nas soluções dos problemas do aeroporto. Quando cheguei lá, ele começou a me falar situações muito mais complicadas do que ele estava falando na entrevista. Ele falou, Igor, nós temos um aeroporto do mesmo tamaninho da época que Macaé era uma cidadezinha de pescador. Macaé se transformou na capital do petróleo e nós temos o mesmo aeroporto. Resultado disso, não suporta o tamanho, a quantidade de pessoas que por aqui passam. Nós não temos um terminal de passageiros. E isso a gente não está falando, diferente de outros centros, que quando a gente fala em aeroporto, a gente está falando em pessoas de maior poder aquisitivo, que viajam de avião. Aqui em Macaé, quem usa o aeroporto é o trabalhador da indústria do petróleo. É quem embarca, é quem diária de 15 em 15 dias pega lá, tem que ir para a plataforma e ficar longe da família. E na hora de embarcar, ele encontra um aeroporto onde ele não tem condição nem de sentar para esperar seu voo, porque o terminal é pequeno, não tem cadeira suficiente, ele não tem um restaurante para ele fazer suas refeições, o estacionamento é reduzido, a torre de controle é de uma tecnologia defasada que não dá segurança no voo. Ele falou tudo aquilo, mais um exemplo da Macaé, que cresceu e não se desenvolveu. E a gente fala de aeroporto, a gente fala de Infraero. Infraero é governo federal, é lá com a Dilma Rousseff, não é com o Riverton, não é com o Sérgio Cabral. É um problema que passa lá em cima, lá no Planalto. E aí é o que eu falo, as soluções daqui muitas das vezes ultrapassam essas fronteiras. Não somos mais inteligentes ou melhores que ninguém, a gente quer fazer. Não foram poucas as vezes que eu saí daqui de Macaé para ter uma reunião em Brasília de meia hora e voltar para Macaé no mesmo dia. Mas porque era naquela reunião de meia hora que nós tivemos a oportunidade de sentar com o presidente da Infraero e falar que sei que o senhor está tendo que olhar o Brasil todo, sei que está nos jornais aí que vai ter Copa do Mundo e Olimpíada, está dando problema em aeroporto no Brasil todo,
Mas Macaé está nessa situação, vai ter mais um grande ciclo de crescimento com pré-sal, aquilo vai explodir. A gente precisa de um aeroporto condizente com a importância econômica do nosso município. Resumidamente, meses depois nós conseguimos a liberação com a ajuda do nosso senador Lindbergh Farias, porque para ter acesso a tudo isso a gente tem que buscar os parceiros, e Lindbergh foi o parceiro. Nós conseguimos a liberação de quase 70 milhões de reais que vão transformar aquele aeroporto. O aeroporto já está em obras.